Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Estou vindo aqui hoje para finalmente responder a principal pergunta de como eu cheguei em Portugal. Então, bora comigo. Essa história começa a partir de agora. Não necessariamente agora, ela começa já tem um tempo, mas agora eu vou falar para vocês. 3, 2, 1. Então, amigos e amigas, meus amigos e minhas amigas, família, parentes e pessoas que estão chegando agora aqui no meu canal através desse vídeo, através da sua pesquisa aí, o algoritmo mandou para você esse vídeo falando sobre como que eu cheguei aqui em Portugal. E aí eu vou falar para vocês como que eu cheguei aqui em Portugal. Eu fiz o básico que todo mundo faz. Eu comprei uma passagem de avião, marquei a data, fui para o aeroporto, peguei o avião e desembarquei aqui em Portugal. Aquela que perde um amigo, mas não perde a piada, né? Piada sem graça. Tá, então, a minha história de chegar aqui em Portugal, ela começou há uns bons anos passados. Eu morava em uma cidade do interior e muitas pessoas que estão aqui me assistindo hoje, eu acredito que são dessa cidade. Mimoso de Goiás, é uma cidade pequena no interior do estado de Goiás, que fica a aproximadamente 150 quilômetros de Brasília, capital do Brasil. Então, eu morava nessa cidade com a minha família e quando eu tinha 15 anos, nós nos mudamos dessa cidade para o Gama, que é uma cidade do Distrito Federal, na época chamado de cidade satélite de Brasília. Hoje as cidades satélites todas viraram um bairro, todas pertencentes a Brasília. Então, Gama, Samambaia, que é outra cidade que eu morei antes de vir para cá também, que antes eram cidades. A gente tem até uma certa confusão. Antes eram chamadas cidades, mas agora são todas bairro. Então, Gama, Sobradinhos, Riacho Fundo, Ceilândia, Recanto das Emas, que são popularmente conhecidos como cidades satélites de Brasília. Na verdade, hoje elas são todas bairros de Brasília. Então, eu me mudei de Mimoso de Goiás para minha família, com a minha família, para o Gama. E quando eu mudei, eu me instalei naquela cidade, eu comecei a ter acesso a um outro tipo de informação que não chegava para nós até em Mimoso de Goiás. Eu comecei a acessar revistas para adolescentes. E alguns de vocês que estão aqui me assistindo agora, é provável que também tenham lido. Inclusive, me fala aqui embaixo se vocês leram alguma dessas revistas, que eram Carícia, Capricho, Querida. Eram revistinhas que traziam fofocas do mundo dos artistas, músicas que estavam sendo lançadas naquele momento, recadinhos, informações para o público feminino adolescente, sobre namoro, sobre virgindade, sobre menstruação, sobre roupas. Era a forma que se tinha há 20 anos de se vender produtos, de se vender informações, de vender bens de consumo. E em alguma edição dessas revistas que eram lançadas mensalmente, eu comecei a ver informações sobre intercâmbio estudantil de idiomas em outros países. Que países eram esses? Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos. E eu comecei a me interessar por esse tipo de informação. Na época eu não estudava nenhum idioma e eu vi aí uma oportunidade de fazer um curso de idiomas e de começar a investir no inglês, por exemplo. Acessando essas informações, eu também constatei ali, conversei com a minha mãe, mostrei para minha mãe, minha mãe conversou sobre com meu pai. O preço, o faz-me rir, era muito alto, né, para nossa condição financeira da época, né? Nós éramos uma família de 5 pessoas, eu, a filha mais velha de 3 filhos dos meus pais. Eu não era a única que precisava de investimento estudantil, tinham meus irmãos também e tinha as despesas, né, da nossa casa. Até então quem trabalhava era apenas os meus pais e então
enfim, a vida de prioridades, né? E a prioridade daquele momento era toda a família. Então, era um acesso para realizar um intercâmbio estudantil de idiomas em outro país, naquele momento, era muito para a realidade da minha família. Financeira, especialmente, mas até em termos de informações. Naquela época, a gente tinha o acesso às informações, não era tão rápido e tão acessível, tão democrático como hoje, né? Então aí foi que eu plantei essa semente, que foi plantada essa semente no meu coração de ir para fora do Brasil. A vida continuou, continuei meus estudos, concluí o ensino médio. No Brasil, naquela época era assim, né, que a gente falava, concluí o segundo grau e logo já comecei a me preparar, ingressar no universo do vestibular, prestei vestibulares para a Universidade de Brasília, UNB, passei na Universidade Católica, mas e aí as prioridades já mudaram. Comecei a trabalhar e o intercâmbio de idiomas internacional saiu do meu radar, né? Eu não falei mais sobre isso, eu também parei de acessar esse conteúdo, trilhei outros caminhos, enfim, a vida mudou completamente, os interesses, né? A vida da gente vai seguindo e algumas coisas saem do foco, a gente até esquece, e foi o que aconteceu. Eu até esqueci dessa história de fazer curso de idiomas e inclusive de ir para fora do Brasil, né? Então, é que eu nem estudei, nem fiz um curso de idiomas, quero deixar aqui a recomendação para você. Comece a estudar um idioma, especialmente o inglês, que é uma língua muito necessária e que todos os governos de todos os países deveriam investir nisso para a sua comunidade estudantil nos primeiros anos, mas a gente pode dar continuidade nisso depois, né, da vida adulta. Mas, bom, voltando aqui para a minha história, o tempo passou, eu concluí a universidade, eu comecei a trabalhar, né, em outras empresas e realmente eu nem lembrava mais de ir para fora do Brasil para estudar inglês. E comecei a trabalhar em grandes companhias no Brasil, multinacionais. A última delas foi a Avon Cosméticos, que foi um divisor de águas na minha vida profissional, na minha vida pessoal, inclusive, na minha vida emocional. E aí chegou o momento de eu sair da Avon. Quando eu saí da Avon, eu já estava com uma condição financeira bem melhor. Eu já tinha aí meus mais de 30 anos de idade. Eu já era dona, né, da minha vida e das minhas finanças. Eu não constituí família, não havia constituído família até então e até esse momento também ainda não constituí a minha própria família. Então, naquele momento eu até pensei, agora que eu saí dessa companhia, que eu estou com uma boa condição financeira, é o momento de eu ir para fora do Brasil. Mas eu tinha acabado de conhecer uma pessoa super querida, inclusive, um beijo para ela, não vou dizer o nome aqui, mas se ela assistir esse vídeo ela vai saber que é ela. E eu resolvi investir nesse relacionamento, então mais uma vez eu coloquei no fundinho da gaveta o objetivo de ir conhecer. Agora já não era mais nem pensando em estudar fora, mas ir para fora do Brasil, conhecer outro país. Acontece que esse relacionamento ele durou 3 anos e foi bem assim, a gente começou a se relacionar, 1 ano depois começou a pandemia, que, né, atingiu a vida de todos nós. E aí eu fiquei muito tempo dentro de casa, trabalhando em casa, inclusive como todo mundo, né? E com isso, nas minhas pesquisas, no meio dos meus trabalhos, nos meus estudos, das minhas distrações, começaram a aparecer para mim muitos vídeos de pessoas, de mulheres da minha idade, que também tinham tido esse mesmo desejo de estudar fora, ou não, né? Começaram a aparecer e pipocar histórias de pessoas fora do Brasil, estudantes que foram por estudo, ou por trabalho, por N motivos, N situações da vida delas. E eu assim, comecei a observar, a prestar atenção nessas histórias, e novamente essa história voltou para o meu ponto de atenção, né? E eu pesquisei, assisti inúmeras histórias, vi centenas de pessoas falando das experiências delas e pensei, agora, se eu sair viva dessa pandemia, eu vou para fora do Brasil
vou estudar um idioma, vou realizar o meu sonho, meu desejo de fazer um intercâmbio de idiomas. E comecei a me preparar para isso, a pesquisar como que funcionava, enfim, o investimento financeiro, quanto que custava, quais eram os caminhos, as escolas. Bom, o país que eu escolhi foram os Estados Unidos. Ali naquele país tem muitas escolas que recebem alunos internacionais para o curso de idiomas. E aí ali iniciou-se uma pesquisa. Como nós estávamos na pandemia, eu aprofundei nisso, assim, mergulhei de cabeça para saber como que seria essa dinâmica. Quando a pandemia passou, eu parti para a prática, né? Eu comecei a guardar dinheiro, comecei a economizar, fiz um plano financeiro e comecei a guardar dinheiro e comecei a vender coisas que eu não usava mais. Eu entrei assim no mundo dos desapegos assim de cabeça. Desapego é história para um outro vídeo, mas só dando uma pincelada aqui. Venda, né, troca de produtos que a gente não usa mais, novos e usados, produtos mais baratos. E eu, enfim, né, tinha muita coisa, muita roupa que eu não usava mais, roupas novas, inclusive, que a gente acaba comprando pelos nossos momentos, né? E comecei a vender, comecei a pensar, eu tenho um apartamento, meu apartamento é financiado, então esse era o meu maior desafio, porque ali estava o maior gargalo das minhas finanças, né? Como que eu iria resolver essa situação do apartamento financiado? Eu não queria desfazer do apartamento, eu não tinha como quitar o apartamento, e então a alternativa que eu elegi foi: eu vou alugar o apartamento, vou para a casa da minha mãe, passar um tempo lá com ela, e com isso eu já vou economizar, porque o aluguel do apartamento já vai pagar a prestação, e aí com isso me sobra um pouco mais de dinheiro. E comecei a economizar de fato. E nesse ínterim, tomando os caminhos e as decisões e fazendo as coisas que precisava fazer para conseguir meu visto de estudante para os Estados Unidos. Bom, chegou o momento da entrevista para os Estados Unidos e o visto foi negado, meu pedido de visto foi negado. Eu já tinha feito um investimento ali de R$3.000, né? Isso também é história para um outro vídeo, mas só para poder dar um contexto aqui no que eu estou falando. Quando a gente pede um visto para os Estados Unidos, precisa fazer umas solicitações, a escola entra em contato com um órgão nos Estados Unidos, e essa solicitação que a escola faz para esse órgão, o órgão emite um formulário que quem está solicitando precisa pagar um valor por esse formulário, e também pagar um valor pela consultoria da escola, pelo serviço que a escola está prestando em dedicar o tempo dela em ir atrás dessa informação. Nada é de graça, gente, nada é de graça. E o valor é alto. A entrevista para os Estados Unidos naquela época custava $160, que naquele momento no Brasil custava R$880. E aí foi negado meu visto, eu fiquei arrasada, tristérrima, mas enfim, né, vida que segue, vamos tentar de novo. Fiz uma segunda tentativa de visto e novamente meu visto foi negado. Não sei porquê, eles não dão maiores explicações, né? Eu tinha os requisitos na minha cabeça, né? Tinha o valor, a receita financeira que eu tinha que investir, que eu tinha que comprovar para que eu pudesse financiar, custear a minha estadia e os meus estudos naquele país pelo tempo que eu solicitei o visto. Então o motivo da negativa é algo que eu não sei dizer o que é. E aí eu fiquei, nossa, eu fui pro fundo do poço. Aí eu terminei de acabar mesmo, de tristeza, de decepção, né? De pensar que eu estudei, pesquisei, que era um sonho de uma vida, e que eu estava vendo ali naquele momento ir por água abaixo. E aí eu tinha que tomar uma decisão, né? Ou eu ia tentar novamente o visto e correr o risco de ser negada. O formulário tinha um prazo de validade, então meio que tinha que correr dentro desse prazo. E aí eu decidi ter uma outra experiência. Eu decidi parar, me acalmar, refletir o que eu realmente queria, porque a decisão imediata que eu tomei eu não posso gastar todo o dinheiro que eu juntei, que eu gastei 2 anos aqui, quase 3 anos da minha vida juntando,
para tentando ir para um lugar e não conseguir ir. Não posso gastar todo o meu dinheiro tentando, né, um projeto. Eu tenho que também fazer uma coisa que o risco seja um pouco menor, né, que eu tenha alguma garantia. E com isso eu recebi um convite para ir para o México, passar uns dias lá, uma temporada lá com a minha prima que mora lá. Inclusive, prima, amei essa viagem, foi muito especial, conheci pessoas lindas. Também história para um outro vídeo, que se vocês quiserem, conta aqui embaixo. Eu conto em algum momento para vocês. O México é um país fantástico. E eu voltei do México, decidida inclusive a ir morar lá, e passar um tempo maior, me organizar em um tempo maior. Mas no meio do caminho, vida de turista, gente, é muito cara. E eu não dou conta de sustentar uma vida de turista por 1 ano, por 2 anos, né? Eu falei, bom, eu posso voltar para o México, quero voltar para o México, mas eu preciso trabalhar. Preciso de conseguir uma oportunidade de trabalho. Acontece que para ir trabalhar no México, assim como nos Estados Unidos e aqui em Portugal, inclusive, você precisa de ter um visto de trabalho, né? E eu achei muito difícil conseguir aquele visto de trabalho para o México e bem na ocasião o visto de procurar trabalho, ele foi liberado aqui para Portugal. O visto de procura de trabalho é um visto diferente do visto de trabalho. O visto de trabalho, você tem que já ser contratado por uma empresa, a empresa tem que ter se interessado por você e não ter um profissional, né, com o seu perfil no país. Então é um processo gigantesco que tanto a empresa precisa de passar, quanto o candidato. É um processo não é impossível, nós temos muitas, centenas de histórias de pessoas no mundo todo sendo contratadas, mas o visto de procurar trabalho, ele veio para ser podemos dizer assim, uma transição entre o visto de turista e o de trabalho, né? Então, o investimento era diferente, a dinâmica era diferente, e eu pesquisei novamente, né, fui atrás de informações, conversei com pessoas, li o conteúdo que foi disponibilizado no site do Consulado de Portugal, no Brasil, pesquisei no próprio site de Portugal, enfim, várias fontes, e fiz a aplicação. Isso também é história para um outro vídeo, e se vocês quiserem eu conto aqui todas as histórias que eu estou mencionando, só não estou contando todas uma a uma para o vídeo aqui não ficar muito grande, que já está um pouco. Então eu apliquei e o visto foi aprovado, graças a Deus, né? O visto de procurar trabalho, obrigada, Senhor. Nossa, foi assim uma outra tensão, porque o risco do visto não ser aprovado, ele existe, e isso é algo que está fora das nossas mãos, né? Quem decide, quem determina é o agente consular que está avaliando o processo de cada pessoa, e cada processo é analisado individualmente de acordo com os critérios que eles exigem e com o perfil de cada profissional. A gente não tem nem como filtrar muito quais são as informações que são analisadas e onde que essas informações são pesquisadas. Mais uma ansiedade, mas graças a Deus o visto foi aprovado. E foi uma coisa assim em cima da hora. Em 1 semana eu comprei a passagem e dia 2 de janeiro de 2024 eu pisei aqui na terrinha. Graças a Deus. Nossa, isso é outra história. É muita história. Muita história, mas eu prometo que eu vou contar todas. Tá bom? Então, respondendo aí vocês, meus amigos, minhas amigas, o sonho de ir para fora do Brasil, no meu coração, ele é um sonho antigo, desde quando eu era adolescente, e graças a Deus esse sonho se realizou agora, está se realizando. E para vocês que são da minha geração, eu quero dizer para vocês que aquele sonho que está guardado lá no fundo do baú, se ele ainda fizer sentido para você, pega ele lá, sacode a poeirinha, coloca em cima da mesa, vê o que dá para aproveitar, e vamos correr atrás de batalhar, de realizar esses sonhos, porque é possível. E vocês que são mais jovens do que eu, que estão iniciando a vida de vocês agora, tenham um propósito, tenham um objetivo e tenham fé em Deus, porque com Ele na frente tudo é possível. E eu sou uma prova disso, eu estou aqui para confirmar para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da história, espero que tenha respondido algumas curiosidades. Conta aqui embaixo, comenta bastante, se inscreve aqui no canal, curte. E me digam aí o que vocês querem saber aí das minhas aventuras.
que eu vou compartilhar com vocês. E quem quiser ver em tempo real o que está acontecendo comigo, eu posto bastante no Instagram, vou deixar aqui embaixo também, para quem quiser me seguir, me acompanhar. Vai ser muito bom ter todos vocês lá comigo, tá bom? Um beijão, obrigada e tchau, tchau!